Presidente, gravação iniciada. Obrigado. Senhores, boa tarde. Dando seguimento aqui à nossa sessão de julgamento da tarde deste dia 3 de dezembro de 2020. Julgamos até antes do intervalo o processo 292, relatoria da conselheira Débora, contribuinte Murilo Gonçalo Corrêa de Almeida, e passamos agora ao item 293, conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, recorrente Norma Lopes da Cruz. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Presidente, esse é um caso simples. Se vocês concordarem comigo, é simples, né? Por favor. Já tenho o meu de acordo. Lançamento por omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista, por dedução indevida de previdência oficial e por compensação indevida de imposto de renda na fonte. Eu vou tentar mais ou menos aqui, na omissão de rendimentos, foi, como eu expliquei aí, né? Ela foi ajustada para a omissão de 42.237, que foi justamente o valor do imposto de renda retido na fonte. Ou seja, chegou-se à conclusão que a contribuinte declarou o valor líquido. Então, ela ajustou para o valor total, mas houve a glosa desse valor daqui, de 42 mil, porque, como também falei mais na frente, ele não havia sido comprovado, o recolhimento dele. Do valor do referendo, já mencionado, posto que não houve comprovação do efetivo recolhimento dessas verbas na ação trabalhista. Essa questão do recolhimento já foi dado provimento pela DRJ, porque ela mostrou lá que teve o recolhimento foi no outro ano, teve uma decisão do juiz mandando o banco lá recolher, enfim. E aí a DRJ aceitou e refez os cálculos, né, acatando isso. Aí a contribuinte também demonstra não entender, enfim, já estou meio que entrando no voto aqui, tudinho, estou mais explicando do que lendo, né? Ela alega, diz, não, mas eu só ganhei isso e foi não sei o que lá, eu falei com o advogado e tudo escrito a punho, né? Nesse caso, presidente, eu tô meio que dando provimento parcial a esse ponto da omissão, porque é o seguinte, a gente viu que ela colocou o valor líquido, tá? Mas aí o próprio fiscal falou logo no final da descrição dos fatos lá, diz que o valor bruto é 332 mil, do qual é permitido retirar o pagamento do advogado, 44 e tanto. Então, ela tirou os 42, que foi do imposto de renda, mas ela podia tirar 44, né, do advogado. O próprio fiscal reconhece isso. Então, eu meio aqui, acho que ficou elas por elas, a declaração, e eu dou provimento a essa parte do lançamento quanto a rendimento de pessoa jurídica. Quanto ao especificamente o lançamento de dedução indevida de previdência oficial, eu falo logo no começo do voto que ela não impugnou isso. Então eu cancelo o lançamento de omissão de rendimentos, mantendo apenas essa parte da dedução de previdência oficial. Senhores, considerações? Conselheiro, eu estou dando parcial provimento a recurso voluntário, neste caso, fazendo uma espécie de compensação aí entre o que o contribuinte queria fazer e que poderia ter feito, né, deduzir 42 que ela diminuiu que era a fonte, na verdade, teria condições de deduzir 44 e ele entende que deve considerar improcedente a acusação fiscal de omissão de rendimentos. Alguém quer fazer alguma consideração? Mas esse valor de advogado, presidente, não tem que fazer aquela... Teria que fazer, né? Isento não, né? Mas assim, eu estou partindo do princípio, o próprio fiscal falou lá, dizendo que o valor bruto era 332 mil, do qual é permitido retirar o pagamento do advogado de 44.948. Ele mesmo disse, do qual é permitido. Então, se o próprio auditor reconhece que pode tirar, por que ele não tirou? E ela, a partir desse valor de 300 mil mesmo, diminuiu o imposto de retiro?
E diminui o imposto retido de 42. Ela partiu exatamente desse valor, de 332, e diminui o imposto retido. Ela declarou 290 e 600 e alguma coisa. Foi exatamente isso. Se a gente abrir aqui o auto de infração, vai ver que a omissão de rendimento bate com a glosa do imposto retido. É o mesmo valor. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Marita? Acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores. Acordo os membros do colegiado, eu também acompanho com o senhor relator, em dar provimento ao recurso voluntário para Parcial. dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de renda correspondente ao rendimento considerado omitido. Acusação fiscal de... Para afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos. Tudo bem assim, senhores? Perfeito, fica melhor. Ok, passemos ao processo seguinte. Norton Vilas Boas, item 294, conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Lançamento de imposto de renda à pessoa física, são dedução do base de cálculo pleiteada indevidamente, então dedução indevida de dependentes, dedução do base de cálculo, dedução indevida de despesas médicas, omissão de rendimento da pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Ele apresentou defesa, a decisão da DRJ reconheceu grande parte das coisas e ficaram algumas despesas médicas faltando e uma parte da omissão. Passo ao voto aqui, na verdade, o primeiro ponto aí é com relação à omissão, eu transcrevo um trecho da decisão recorrida, que fala que reconheceu uma parte, mas o contribuinte, depois eu complementei aqui, o contribuinte ainda se manifesta nesse sentido. Eu consignei na minha declaração de renda os valores recebidos do INSS no importe de R$ 17.691,47, sendo que este valor é oriundo de um alvará judicial pago pela Caixa, cujo comprovante eu tenho comigo e foi apresentado à Receita. Assim, o valor de 1.660 também declarado, mas ele não comprova, nos autos não está esse valor, ele não juntou. Então, ante a ausência de comprovação, deve ser mantida a omissão quanto a este ponto, e as despesas médicas, ele questiona por que alguns casos não foram aceitos. Eu começo aqui com o artigo 8º, que fala dos requisitos, o artigo 8º da Lei 9.250, e artigo 73 do regulamento depois de renda. E aí eu transcrevo os trechos porque que não foram acolhidas as despesas médicas. Então, vamos lá. A primeira que eu coloco aqui refere-se a Priscila P. Coimbra Vilas Boas, pessoa não relacionada como dependente contribuinte, que apresentou declaração em modelo simplificado para o ano calendário em questão, possibilitando a correspondente dedução, mantida a glosa de 2.800 e pouco. Glauco Souza Brito estão comprovados por documentos hábeis e idôneos, um montante de 536, embora tenha sido declarada a despesa, o
glosa de R$ 1.000 mantida. Outro comprovante em nome de Priscila Penteado Vilas Boas, pessoa não relacionada como dependente contribuinte. Aí, emitidos 10 recibos emitidos por Simone Lopes, cada um não serão aceitos por não respeitarem as condições de dedutibilidade acima expostas, porque não trazem o destinatário do serviço, não contém o endereço do prestador de serviço e a descrição do serviço é vaga. André, enfim, eu menciono vários casos aqui e por que não estão sendo aceitos. Então, não tem nada a prover, eu nego o provimento. Ok, senhores, considerações? Como vota, conselheiro Daniel, conselheiro relator negando provimento do recurso voluntário. Acompanho, presidente. Guarita? Eu acompanho, presidente. Agora eu pulei o Rodrigo. Eu acompanho. Guarita acompanha, não é isso? Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e, assim, por unanimidade de votos, recordo o membro colegiado por negar provimento do recurso voluntário no item 294. Próximo processo, conselheiro Sávio, Odmar da Costa Alencar. Conselheiro, por favor. Vamos lá, presidente. Esse também é um pouco tranquilo, tá? Como os demais que eu relatei há pouco, tem por objeto aqui discussão de dedução indevida a título de pensão. A glosa foi realizada no valor de 113, contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da pensão. Isso em sede de autuação. Contribuinte apresenta impugnação, fala ali da pensão, DRJ se pronuncia por julgar a impugnação improcedente, contribuinte apresenta aqui recurso voluntário de folhas 38 a 52, de forma tempestiva, né? Tem uma parte aqui que ele levanta que não foi objeto de discussão, que é em relação a essa questão porque no caso ele faz todo o apanhado de tudo em apenas um tópico, que é que aí ele coloca sob essas expressões aqui, da ausência de motivação para a lavratura do auto, mas dentro disso aqui ele devolve a matéria para o tribunal, que é essa questão da própria dedução a título de pensão, tá? Então, as alegações específicas relativas à própria ausência de motivação, que aí ele fundamenta no artigo 9º do decreto 7235, enfim, eu não estou conhecendo, pelos motivos que a gente já bem sabe. E aí, na parte da pensão em específico, eu estou fazendo aquele apanhado legislativo, passando pelo artigo 8º 2F da 9.250, 95, da Instrução Normativa 15/2001, do próprio RI, para dizer aqui no final. No caso em apreço, observe-se que o que motivou a lavratura do auto de infração foi que o recorrente acabou não comprovando que os valores de 113 mil, tais quais deduzidos, teriam sido pagos a título de pensão, já que, segundo a fiscalização, o recorrente não teria apresentado a respectiva sentença judicial ou o respectivo acordo homologado judicialmente. Aliás, verifique-se que, em sede de impugnação, o recorrente acabou juntando os seguintes documentos: comprovante de rendimentos, pagos e de retenção do imposto na fonte, realizado pela fonte pagadora Águas e Esgotos do Piauí, documento referente ao recebimento da pensão, ofício do juiz, o próprio juiz aqui já tinha determinado a fonte pagadora que descontasse ali tantos por cento do salário que seriam destinados à genitora, né, à ex-cônjuge, certidão do Poder Judiciário dando conta da ação de alimentos, certidão de termo de compromisso de guardiões definitivos da primeira vara da infância de Teresina, enfim. E aí, em sede recursal, ele apresenta mais, né? Certidão do Poder Judiciário do Piauí dando conta que a ação de alimentos em que Odimar e a senhora Ariadne Pereira,
Odimar. Eram partes, haviam sido julgados em 3/5 de 95, encontrava-se arquivada, petição inicial em que o recorrente dispôs que estaria abandonando o lar conjugal e, portanto, ao assinar o ônus financeiro da manutenção, destinaria 70% dos seus rendimentos como cumprimento da obrigação alimentar, que são os mesmos 70% que constam lá do ofício, que são objeto do ofício do juiz, determinada a própria fonte pagadora. Termo de audiência de conciliação realizada pelo juiz da segunda vara da família da comarca de Teresina, em que as partes pactuaram e celebraram acordo no que diz respeito ao valor da pensão alimentícia devida, de modo que, ao final, o acordo restou homologado por sentença pelo referido juiz. Então, assim, o ponto aqui era só porque o contribuinte não tinha apresentado o próprio acordo homologado judicialmente, né? Ele tinha apresentado ali o ofício do juiz determinando que a fonte pagadora já destinasse os 70 a ex-cônjuge, e aí, por isso mesmo, a autoridade julgadora entendeu que ele não tinha comprovado o efetivo pagamento. E aí eu estou aqui dispondo que ele apresentou esse tanto de documentos e estou, ao final, aqui concluindo nos seguintes termos. E aí é de se reconhecer que o recorrente estava, de fato, obrigado, por força de acordo homologado judicialmente pelo juiz da segunda vara de família de Teresina de Piauí, a pagar a pensão alimentícia à ex-esposa e aos filhos menores do casal, conforme se verifica do termo de audiência de conciliação de folha 64. A título de complementação, é bem verdade que o comprovante de rendimentos pagos e da retenção do imposto de renda na fonte, realizado pela fonte pagadora Águas e Esgotos do Piauí, relativo ao ano calendário 2011, e o ofício do juiz determinando à fonte pagadora o desconto em folha a título de pensão alimentícia em favor da esposa e dos filhos, no percentual de 70%, apresentam, no meu entendimento, força probatória um tanto robusta e mais que suficiente para comprovar a legalidade das deduções tais quais realizadas. E aí, por isso mesmo, eu estou dando provimento aqui ao recurso. Aliás, estou conhecendo em parte, né, porque teve essas alegações ali de ausência de motivação, que ele fundamenta com base no artigo 9º do decreto 7235, tal. Essa parte eu não estou conhecendo, porque não foi objeto de litígio perante a autoridade julgadora de primeira instância, e na parte conhecida, que é em relação à pensão, à dedução da pensão em específico, eu estou dando provimento. Senhores, considerações? O valor das retenções batem? Ok. O contribuinte já tinha um comprovante de rendimento que apontava certinho para o valor que está lá, está em folhas 4, se não me engano. Apontando certinho lá, 113.877,24. Naturalmente, ele deve ter outra fonte pagadora, porque praticamente o contribuinte pagava o que recebia tipo de pensão, né? Senhores, como vota aí o conselheiro Daniel, o conselheiro relator? Na verdade, conselheiro, você está dando provimento, então não preciso falar em conhecer em parte, né? Você está dando provimento? Estou dando provimento. Aí eu, então, desconsidero essa parte aí do não conhecimento, dessas alegações aí. Você não precisava nem olhar. Se você analisasse só a parte que você deu provimento, o resto cai porque Tranquilo. você não precisa ver, né? Porque perde o objeto. Tranquilo. Como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o Guarita. Também acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o processo 295. Processo 296, Paulo Elias Saad. Por favor, conselheiro Marcelo. Esse caso aqui, direto no voto, lá no item 8, não foi conhecida a defesa dele pela DRJ. DRJ, na parte de cima do item 8, fala o seguinte, que ele recebeu... Aliás, ele recebeu no dia 29/8/2007. Ele mesmo assinou. E só apresentou no dia 11/10. Consta aqui no item 8, eu identifico aqui,
né, as assinaturas do contribuinte, as folhas 725, a recepção da impugnação e, em vista da comprovação, né, provimento ao recurso. Ok, senhores, considerações. Nesse caso, a impugnação não foi conhecida, né, Marcelo? Isso. Ok. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho. Conselheiro Também acompanho, presidente. Rodrigo, Também Maria, acompanho, também acompanho. Douglas, Presidente. Débora, Também acompanho. Sávio? Acompanho. Eu também acompanho, e assim o contribuinte Paulo Elias Sade tem o recurso voluntário analisado pelo colegiado, com o seguinte resultado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Daniel Melo, item 297, 298, 299, contribuinte Maria Tereza Dantas, Maria Cristina Rezende, Maria Inês de Pisol, Correia, são processos que o conselheiro relatou, tal qual alguns outros já que a gente já registrou no curso da reunião. O conselheiro relator manifestou, antes do início da reunião de julgamento, a impossibilidade de relatar o processo, e assim os autos foram retirados de pauta por determinação do presidente da turma, devendo retornar para a pauta da reunião subsequente. Assim, a gente vai ao processo do item 300. Marcos Tadeu Tinel, conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro. Já estou abrindo aqui o voto, presidente. Eu acho que deu uma demoradazinha aqui no arquivo. Pronto. Esse aqui, o que é que acontece? Tinha um dinheiro para ser recebido aqui por um pai do autuado, tá? Ele era o titular, e aí ele acabou falecendo, certo? Aqui a autuação diz respeito à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica através de ação judicial. E aí o pai acabou falecendo, né? Eu até peço permissão aqui para ler só um pouco para eu voltar a me inteirar, que foi um dos primeiros votos que eu fiz para essa sessão. Eu não estou me recordando com tanta propriedade. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial no valor 395, auferidos pelo titular e ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte no valor de R$0, enfim. Então, basicamente, a historinha é essa, era um dinheiro que era para ter sido recebido pelo pai, tanto a ex-cônjuge quanto os filhos adentraram ali, pediram habilitação no processo, e aí a discussão toda que foi posta aqui em sede de recurso é tão somente em relação aqui, mais ou menos, à questão da responsabilidade, né? Que ele fala, não, esse dinheiro era do meu pai, então eu que estou recebendo, enfim. Aqui, que o artigo 112 da 8.213 dispõe que o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, independente de inventário ou arrolamento, de modo que o tratamento tributário difere das hipóteses de transmissão de bens e direitos. Eu vou passando aqui para o voto, que eu acho que eu grifei as partes principais, e aí eu acho que também vou me recordar com mais propriedade. A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o produto capital, trabalho, etc. e tal. É por isso mesmo que, no caso, os rendimentos provenientes da ação judicial promovida pelo pai do recorrente devem ser tributados. Aliás, registre-se que o próprio manual Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda relativo ao ano exercício 2008 dispunha sobre o tratamento tributário que deveria ser concedido às parcelas salariais recebidas por força de decisão judicial quando o beneficiário da ação é pessoa falecida. E aí, o que é que dispõe o Perguntas e Respostas, né? O sistema Perguntas e Respostas? Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidos acumuladamente de rendimentos de anos anteriores por força de decisão judicial, quando o beneficiário da ação é pessoa falecida?
se tributados após encerrado um inventário. Serão tributados, segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do beneficiário, né? Por isso mesmo que a discussão tange mais por essa linha, que ele fala que não era o responsável, que era o pai, que há uma responsabilidade, enfim. Questão da disponibilidade econômica e jurídica do Código Tributário, artigo 27 aqui da Lei 10.833, também prescreve que o imposto de renda sobre rendimentos pago em cumprimento de decisão do Judicial da Justiça Federal será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento, a alíquota de 3%. O artigo 666 do Código de Processo Civil, o qual, aliás, apresenta a mesma redação do 1037 lá do antigo Código, continua prescrevendo que o pagamento dos valores previstos na lei e tal, que essa questão aqui o presidente conhece mais que eu essa parte, mas essa questão dos pagamentos aqui devidos por acumulados à justiça, tal, quando é recebidos pelos beneficiários ali, aí tem essas questõezinhas aqui de arrolamento, né? Aqui voltando aqui para esse 666 do Código de Processo Civil, independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858 de 1990. Em casos tais, os valores não recebidos em vidas pelos respectivos titulares serão pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores previstos na Lei Civil e, portanto, poderão ser levantados pelos respectivos sucessores dos recujos através de alvará judicial, o qual, no caso, acaba substituindo o inventário ou o arrolamento. Dito isto, verifique-se, portanto, que o artigo 1º da Lei 6.858, de 24 de novembro de 1990, cuidou de prescrever que os valores devidos pelos empregadores aos empregados não recebidos em vidas pelos respectivos titulares serão pagos diretamente aos dependentes habilitados ou aos seus sucessores na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Aí venho aqui transcrevendo mais dispositivos legais, decreto 85, 845, 81, os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes, enfim. Toda essa linha argumentativa nos autoriza a concluir que os rendimentos originalmente devidos a titular, já falecido, pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil, são de fato tributáveis, de modo que, quando da apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, os valores recebidos anteriormente a 1º de janeiro de 2010 devem ser informados e obrigatoriamente tributados na declaração de ajuste relativa ao ano calendário em que os valores foram efetivamente recebidos. E aí tem essa questão aqui da responsabilidade, que eu falo que não é questão de responsabilidade, eu falo que o próprio contribuinte é o que foi o autuado, né? E aí, no final das contas, presidente, eu não sei se eu me fiz tão claro nesse processo em específico, eu estou aqui tentando até ir com mais rapidez por conta do nosso horário, mas, no final das contas, aqui eu estou dispondo que não é questão de responsabilidade, que todas as normas ou dispositivos normativos aqui indicam que a tributação é devida, que a tributação deve ser ali informada no ajuste pelo próprio beneficiário do rendimento, que foi autorizado por meio de alvará, que nesse caso não há inventário nem arrolamento, até porque o próprio alvará é autorizado ali, ele cumpre, vamos dizer assim, em relação a essa verba, ou faz, às vezes, do próprio inventário ou arrolamento. Então, eu estou baseando aqui, estou fundamentando todo na legislação para, no final, concluir nesses termos aqui, por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nesse caso, não se assemelha com aquele que a gente viu quase agora de Débora, não, né? É parecido, é basicamente a mesma história. Agora, o Sávio traz à colação aqui umas questões importantes, né? Sobre a renda de trabalhador, né? Se o camarada já recebe, a própria alvará do juiz considera lá o arrolamento e tal, então, o pagamento é feito independente de
de inventário e tal. Então, assim, são contribuições relevantes para essa questão. O da Débora, que eu já não lembro mais qual era a questão que a gente tratou, qual foi a conclusão que a gente teve, não sei se A gente pegou porque não tinha nada nos autos mostrando que era a natureza e tal, né? Enfim, o Sávio até usa exatamente a mesma fundamentação com relação à natureza lá, né? Se diz que é isento lá, poderia ser isento para ele de acordo, porque vem no mesmo sentido, menos a questão da moléstia grave que não comunica. Mas ele usa exatamente a mesma pergunta que a Débora utilizou, a pergunta e resposta que a Débora utilizou lá no dela. O da Débora a gente negou provimento porque não tinha nada para evidenciar, e aparentemente aqui a questão que se discutiu era só se incidia ou se não incidia a tributação, também não se discutindo a natureza daqueles valores que compunham aquele montante recebido acumuladamente. E assim o conselheiro Sávio nega provimento ao recurso. Alguém, mais alguma consideração? Podemos ir ao voto, senhores, então? Conselheiro Daniel. Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Também acompanho, presidente. Eu Marita. também acompanho. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho o professor relator e assim acordo mesmo. Colegiado por unanimidade vota em negar provimento ao recurso voluntário. O processo seguinte é o item 301, contribuinte Sueli Aparecida Romar. Relatoria do conselheiro Sávio, e esse é um processo paradigma de um lote de repetitivo representado pelos processos 302, 303, 304, 305, 306, 307, até o 306, todos da mesma contribuinte Sueli, e 307 do senhor Marcos Antônio Pegorelli. Não sei por que aqui que ficou aparentemente um contribuinte diferente aqui, mas, senhores, por favor, fique à vontade. Conselheiro Sávio, fique à vontade. Presidente, esse eu também vou pedir para destrinchar um pouco, porque foi um dos primeiros que eu fiz, eu não estou me recordando 100%, tá? Mas eu vou tentar ser ágil também. A questão aqui diz respeito à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, e aí, de acordo com a descrição dos fatos, a autoridade dispôs o quê? Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se compensação indevida do imposto de renda pelo titular ou dependentes no valor de R$15 mil, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas. O contribuinte foi notificado, apresentou impugnação tempestiva, suscitando que o imposto de renda retido na fonte não foi recolhido pela fonte retentora e que a mesma não havia cumprido com a obrigação de informar ao fisco através da entrega de DIF, sendo que essa prática ocorrera de forma rotineira pela empresa. Ela quer, eu estou me recordando aqui, o objeto, inclusive eu coloquei aqui, ó, mais ou menos o objeto da súmula CAF lá, número 12, que ela dispõe ali que mais ou menos que a culpa é da fonte pagadora, que não informou, e tem aquela questão, né? A súmula é muito clara ao dispor que depois que se constata ali a omissão, na declaração, é legítima a constituição do crédito na pessoa física do beneficiário. Enfim, basicamente isso, né? O contribuinte foi intimado da decisão aqui da DRJ, a DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, né? Dispondo que o imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo é passível de compensação, desde que comprovada a retenção, né? E aí ela apresenta recurso voluntário, que a autoridade de primeira instância não procedeu com a análise da documentação juntada e que a autoridade julgadora também não se manifestou sobre a prática, quanto mais da JP Molas, em não declarar e recolher os valores a título de imposto de renda, que nas hipóteses em que o locatário é pessoa jurídica e o locador é pessoa física, o regime de tributação é realizado a partir da sistemática da retenção na fonte, que o substituto tributário não é o contribuinte, por não se relacionar diretamente com o faturador, de acordo com 121 do CTN, que resta claro que nos casos em que as pessoas jurídicas pagam os aluguéis às pessoas físicas, a obrigação de retenção é basicamente isso, que eu estou me recordando aqui. Ela falava, a pessoa lá que me devia o aluguel não reteve, então
E aí eu estou negando provimento, né? Na tentativa de comprovar a respectiva retenção, a recorrente acostou aos autos cópias do recibo de aluguéis, demonstrativo de valores, o contrato de locação firmado com a JP Molas e cujo prazo de vigência iniciou-se em 21 de fevereiro de 99 e findou-se em 20 de 2 de 2000. A gente está tratando aqui, do ano calendário 2005. Entendeu? Então, ela junta uns recibos ali, que recebeu o valor de aluguel, tal, demonstrativo de valores, junta esse contrato, tentando ali confirmar, corroborar que os valores eram recebidos a título de aluguel, só que o contrato, como vocês percebem, prazo de vigência foi até 2000 e o ano de autuação aqui é 2005, enfim. Compulsando a documentação acostada aos autos, é de se reconhecer, em primeiro lugar, que as cópias dos recibos não possuem valor probatório suficiente para comprovar a devida retenção do imposto por parte da JP Molas Ilimitada, já que se tratam de documentos produzidos unilateralmente pela própria recorrente. Em segundo lugar, note-se que o contrato de locação juntado às folhas tais indica a existência de vínculo locatício entre a recorrente e a empresa JP Molas, apenas no período de 21 de fevereiro de 99 a 20 de fevereiro de 2000, sendo que não há qualquer informação ou comprovação de que o vínculo contratual permaneceu vigente durante os anos subsequentes e principalmente durante o ano calendário de 2005. Do mesmo modo, demonstrativo de valores recebidos acostado às folhas tais também não apresenta força probante suficiente para comprovar a devida retenção do imposto, já que se trata de documento produzido unilateralmente. Por fim, verifique-se ainda que os extratos bancários colacionados às folhas tais, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2005, também não indicam que os créditos ali registrados nos respectivos valores, tais quais discriminados, tenham sido objeto de transferências realizadas pela JP Molas a título de pagamento de aluguel pela locação do imóvel discriminado no contrato de locação de folhas tais. E aí eu estou aplicando, por fim, a súmula CAF número 12. E, no final das contas, em conclusão, eu estou negando provimento ao recurso. Até peço desculpas aí, pessoal, por ter me estendido no voto, um voto simples, mas é porque realmente eu estava um pouco esquecido das questões fáticas, tá? Ok, senhores. Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. No processo da contribuinte Sueli Aparecida Ronar. Alguém quer fazer alguma consideração? Aqui, só para enriquecer o debate aqui. Como é que ele conseguiria comprovar isso? Porque ele trouxe o extrato aqui, entrando o valor. Ele aponta aqui o valor como se fosse o líquido, né? 4.862. Tudo bem, os recibos realmente são unilaterais, né? A gente não tem outra forma aqui, mas... Onde é que está esse extrato, Rodrigo? Só me mostra aqui. Seria um DIF. O extrato está aqui a partir das folhas 50 e 51, 50, a partir da folha 51. Ele só comprovaria através de DIF? Não, mas é porque aqui o que é que a gente tem em conta também? Onde é que tu está vendo que é o pagamento da JP Molas aí? Isso aí fica complicado. E aquele contrato que ela apresentou teve o prazo de vigência de 99 a 2000. E o ano da autuação aqui é 2005. Ela sai só colocando aqueles recibos ali, né, de próprio punho, indicando esses valores que foram creditados aqui. Eu não consegui fazer o link, sabe? Realmente fica difícil nesse caso, porque é como se ela estivesse fazendo um aluguel direto. Ela mesma, a pessoa não passa por nenhuma outra administradora, e aí o recibo fica no nome dela. E, enfim, aí ela vai, a outra empresa faz a retenção,
e quer dizer, ela já dá o recibo destacado, né? Mas nem aparece, a outra empresa só aparece o nome aqui, não assina, não faz nada. Qualquer outra situação poderia ficar corroborada por um recibo dessa natureza. Entra um determinado valor na minha conta lá de, sei lá, de 5 mil todo mês. Aí eu posso dizer que, na verdade, ele não é 5, é um aluguel de 10, que eu estou dando desconto de 5 de fonte e estou recebendo 5. Foi isso que eu pensei agora. Fica uma situação bastante complicada, né? Uma prova muito frágil, né? Mas também se ela tivesse em mãos o comprovante de pagamento de retenção na fonte emitido pela fonte pagadora. Sim, ou o próprio recibo da fonte pagadora, né? Ou a própria fonte pagadora constando no recibo aqui também, que fez a. Que fez isso. Na verdade, não tem nada da fonte pagadora, nem o Nada. contrato. Né? O contrato já aparentemente. Pois é, já foi. E o que é que ela fala é só a linha de defesa que ela levanta também a fonte pagadora já é uma contribuinte que recorrentemente age desse modo, age de forma contumaz e tal, só isso, né? Aí mais um motivo para ela ter uma preocupação maior, né? Pois é. Senhores, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário pelas razões que acaba de elencar, como vota conselheiro Daniel? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Rita? Me acompanha. Douglas? Acompanho. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e aí acordo mesmo. Colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Como disse, é um processo paradigma de um lote de repetitivos composto pelos processos 302 a 307, se não me engano aqui, eu vou ver agora. 302 a 307. Para este vai ficar o seguinte resultado: o acordo mesmo do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário. O julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no processo final 2010-17, paradigma ao qual o presidente foi vinculado. São os processos, os itens 303, 4, 5 e 6 da própria senhora Sueli Aparecida Romar, e ainda o 307 de Marco Antônio Pergorelli. Eu achei que é uma situação bem específica, né, para caber para o Marco Antônio. Realmente, eu não sei se de repente esse é um caso, esse repetitivo realmente se aplicaria. Vou ser obrigado a dar uma olhada aqui rapidamente, porque foi um erro, né, na composição. do os valores de imposto de renda declarados pelo interessado e não corresponderem às informados em DIF entregue posteriormente ao comprovante de rendimentos apresentados não podem ser comprovados. Olha, não sei se é a mesma coisa não, hein? WF Academia. Você tem acesso ao lote, é? Eu tenho acesso ao processo, né? É que ele está numerado, está no meio aqui dos processos. Aí, basicamente, o contribuinte alega que a responsabilidade é da pessoa jurídica que aluga o seu imóvel. Então, o assunto é o mesmo, né? Senhores, compensação indevida também. Vamos deixar assim, qualquer coisa ele volta posteriormente em sede de embargos. Mas eu acho que é um caso muito semelhante realmente. Então, nós estávamos no processo, concluímos. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu fiz alguma confusão.
O 300, Sávio, foi negar provimento, não é isso? O do 300 deixa eu até me certificar aqui. Só para confirmar aqui, que eu acho que eu fiz na hora de anotar aqui. O do 300 é negar provimento. É aquela questão lá que os beneficiários receberam o valor do falecido. Então, ok. Questão da incidência. É que eu fiz uma confusãozinha no final aqui, mas a senhora Aparecida ficou a quadro do colegiado por unanimidade de votos. E o restante dos processos repetitivos eu já disse, inclusive, qual foi o resultado, que me parece se aplicar também ao paradigma do processo 300, ao repetitivo, no item 307. Embora pouco comum, mas é um caso realmente muito, muito semelhante. Próximo processo é um processo do conselheiro Douglas, processo que já havia participação do contribuinte por vídeo de conferência e nós já julgamos no início do procedimento. Senhores, com isso concluímos o julgamento da tarde deste dia 3 de dezembro de 2020. Mais uma vez, ressalto aí que é uma grande vitória aí para a turma em razão da quantidade de trabalhos ao qual a gente foi submetido agora, né? E agradeço a todos vocês, parabenizo a todos, agradeço também a senhora Ana Tereza, que nos acompanhou nessa reunião de julgamento de dezembro, a quem eu solicito, por favor, que encerre a gravação neste momento. Ok, presidente, gravação interrompida.